Salve, salve galera! O Geração Cast está no ar e hoje num formato diferente porque a gente é disso. A gente sempre traz novidade para que você não possa perder nada de novo que está nas redes sociais. E é o seguinte, hoje a gente está aqui com o nosso pastor Ronaldo. Chega batendo, meu pastor. Salve galera! Bênção do céu, graça e paz. E é o seguinte, gente. Hoje a gente vai dar continuidade esse mês, né? Por conta da Conferência FIRE, a gente vai estar falando sobre a Revolução de Cristo, né? Que é a base, que é o tema principal dessa conferência. E em todas as plataformas, nas lives do Instagram, no podcast, nas redes, nos papos, tudo vai ser voltado para o tema, para que a gente possa estar mergulhando o mês inteiro. E é o seguinte, hoje a gente vai estar falando uma coisa muito, muito legal. O pastor Ronaldo, ele está lançando aí um livro fantástico, ele vai falar sobre isso. E o tema de hoje é a revolução que Cristo causou no mundo, porém, vamos falar também do fim dos tempos. E aí, pastor Ronaldo, a gente vai falar sobre esse livro aí. Antes a gente fala um pouco desse livro, a gente vai falar sobre a gente vai abordar 2 pontos desse livro, mas eu queria que o pastor Ronaldo pudesse partilhar aí como surgiu, de onde veio essa ideia. Na verdade, é um livro digital, né? Estamos lançando na plataforma um e-book, né? Hoje o acesso à informação na plataforma digital é muito mais acelerado, então a gente está lançando em modelo de e-book, não em livro físico. Exatamente uma iniciativa para esclarecer o corpo de Cristo, esclarecer a igreja, dúvidas frequentes que estão surgindo. Nós temos visto aí a guerra em Israel e muitas situações, quem está antenado, né, sabe desses assuntos. E isso despertou no povo de Deus a necessidade de compreender mais, de ter mais clareza. Então, Deus nos deu graça e nós estamos lançando o e-book Descomplicando o Apocalipse, a revelação pura e simples de uma forma que ninguém nunca viu. Então, é um e-book numa linguagem simplificada, desmistificando o Apocalipse e trabalhando para remover o medo do coração dos cristãos de compreender esse livro. Muita gente ainda hoje, né, nessa geração antenada, ainda tem aquele pavor, aquele medo. Ai, meu Deus, o Apocalipse. Ai, parece que é só para falar dele quando estiver no filme mesmo. Isso, é uma besta que vai me morder. Ai, ui. E nós precisamos compreender que o Apocalipse está debaixo de um contexto histórico, existe uma linguagem simbólica e muitos detalhes e uma aplicação prática para a igreja. Então esse e-book está recheado de conteúdo sobre o Apocalipse, mas de uma forma muito simples e muito clara, para que qualquer pessoa na igreja, o mais teólogo ou o mais simples em nosso meio, possa compreender. Vamos dizer que seja um manual, de fato. Perfeito, exatamente. Destrinchando todo esse capítulo. Um dicionário do Apocalipse. Boa. Vamos dizer assim. Então você conseguiu dividir ele em várias partes, né? Isso. Eu vi lá que tinha uns pontos que são... alguns pontos que aborda, mas também tem todo o índice, né? Os capítulos. Isso. Esse e-book, ele é a primeira parte de 3 volumes. Né? O Apocalipse tem muito conteúdo e não dá para em um único e-book falar de tudo detalhadamente. Então esse é o volume 1, que está abordando a ideia inicial de descomplicar essa linguagem para a igreja, também instruindo como estudar, a partir de que eu vou estudar o Apocalipse? Eu tenho que me concentrar em quê? Eu tenho que observar o quê? Orientações para que o cristão perca esse medo, né, de ler o livro, porque o Apocalipse é tão rico como os evangelhos, como as profecias, e também a necessidade de compreendê-lo é muito, muito, muito primordial. Né? Então esse primeiro volume vai abordar exatamente essas temáticas. Aí um volume 2, que vai ser um volume exclusivo para o arrebatamento,
e o volume 3, que vai ser um volume exclusivo para o desfecho final, né, o grande juízo de Deus, o trono branco, milênio, o que vai acontecer com o diabo, o falso profeta, a besta, os acontecimentos derradeiros mesmo, fica lá no volume 3. Mas você que quer aprender mais sobre o Apocalipse, eu aconselho você a procurar adquirir esse e-book na plataforma. Nós vamos deixar um link aí, se for possível, no vídeo. Vamos deixar. E estamos aí aptos em Deus para poder instruir esse povo e transmitir esse conteúdo da melhor forma. Pronto, Duda, bota aí logo o link para ficar tudo certinho. E, gente, vamos deixar claro aqui. Todo mundo precisa ficar por dentro do que é isso. Afinal, Jesus ele fez uma revolução poderosíssima que mudou o mundo entre antes e depois dele. E nós, jovens, precisamos entender esses sinais. Porque quando tudo começar a acontecer, irmãos, nós precisamos estar preparados. E é o seguinte, antes da gente começar a destrinchar esses assuntos, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar esse podcast para as pessoas que precisam ouvir sobre o assunto. Joga nas tuas plataformas e divulgue isso para todo mundo, beleza? Mas vamos lá. Pastor, vamos lá. Vamos começar do começo. A gente tinha falado aqui, né, no início sobre o Apocalipse, mas o Apocalipse ele só vai estar acontecendo porque Deus ele mandou um filho chamado Jesus para essa terra que fez de fato uma revolução. E aí, o que é que você poderia destrinchar para a gente antes de a gente chegar de fato nesses pontos que são do livro que o senhor escreveu, né? O que Jesus fez na terra? Que revolução é essa de fato que Cristo fez ao ponto dele ter que voltar para resgatar o seu povo de algo que ele teve que pregar aqui e mudar o mundo? Ele não veio para o mundo para trazer apenas o amor. Isso. Mas ele teve que mudar muita coisa. E por isso ele foi tão odiado por pessoas poderosas, né? É, isso aí. De fato, Jesus ele revolucionou o sistema, né? Jesus, na sua primeira vinda como homem, ele veio como a peça central, né? A Bíblia ela é cristocêntrica, o cristianismo está... Ele tem o seu ponto de partida em Cristo, o Cristo é o centro de tudo. Então, esse Jesus, enviado por Deus para resgatar o homem, para devolver o homem para Deus, ele traz em sua pessoa não só o amor de Deus, a graça de Deus, mas em sua segunda vinda ele trará o juízo de Deus. Então, todo o ato de Jesus, nós podemos usar essa expressão, é uma revolução nesse mundo. Então, na sua primeira vinda, ele vem como um servo. Ele vem montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, ele vem para servir, a sua própria palavra, ele afirma, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então você vê um Cristo que revolucionou na condição de servo. Mas em breve nós veremos um Cristo que irá revolucionar na condição de Senhor. Antes, na primeira vinda, ele vem num jumentinho. Na segunda vinda, ele vem num cavalo branco. Então nós temos aqui, na primeira revolução que Cristo faz no mundo, constrangendo o sistema, ele vem montado num animal de paz. Né? E ele vem para pregar a paz. Mas nós estamos esperando um Cristo que voltará, que vem num animal de guerra. O cavalo, para vencer. Só que para trazer a paz, Jesus ele precisou mudar ou mostrar como deveria ser as coisas. E eu acho que essa revolução que a gente tem falado é justamente o fato de Jesus não concordar, biblicamente falando mesmo, o que já estava escrito nas profecias, muitas coisas. Mas ele veio para mudar o sistema. Isso. E é por isso que Jesus ele não foi colocado na cruz apenas porque era necessário. Ele foi colocado na cruz porque ele era um entrave. Exato. Para aqueles que estavam presos nos rudimentos da tradição, não enxergando um palmo na sua frente. É muito lindo o que a presença de Jesus na história causa nos judeus, no povo que viveu ali de fato com ele, para depois se ampliar para todas as nações da terra.
de fato, havia não só a condição espiritual de um povo que estava distante de Deus por causa do pecado, de um homem que estava corrompido, caído e não tinha como ser devolvido para Deus e precisava agora num plano salvífico e na ideia do Senhor da redenção. Não só nesse aspecto, mas no aspecto daqueles que proferiam servir a Deus, né? Você vê que Jesus confronta os fariseus, os saduceus, eles não suportam ver o que Jesus estava fazendo, como Jesus estava conduzindo com graça, com paz e com simplicidade, e ele causou um verdadeiro alvoroço por onde ele passou. Então, se eu for analisar Jesus como nós analisamos os jovens dessa geração, ele foi um jovem revolucionário. E, aos 12 anos, Jesus estava revolucionando o conhecimento, ensinando doutores no templo. E na sua idade adulta, aos 30 anos, ele estava entrando no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e acontece uma revolução em âmbito espiritual. O céu se abre, o Espírito desce como uma pomba, e Deus revela seu Filho. Nunca antes vivido isso na história. É revolução em todos os aspectos. É uma revolução linguística, é uma revolução cultural, é uma revolução espiritual, é uma revolução nos parâmetros religiosos, em toda a esfera da sociedade judaica, né? E depois se expande para a sociedade grega, para a sociedade romana, e toma toda a Ásia e toma todo o Oriente, até chegar para a gente aqui. Então, de fato, a primeira vinda de Jesus nesse planeta revolucionou a história a ponto de dividi-la entre antes e depois de Cristo. Selmo, e você que está nos assistindo, ninguém teve esse poder. Pois é. Ninguém teve o poder de partir a história. Que coisa extraordinária. Nós temos séculos e séculos de história contabilizada, documentada. Nós temos nações, povos, impérios. Nós temos aí, antes dos dias de Jesus, nós temos Nabucodonosor e o seu império babilônico gigantesco e poderoso. Nós temos Dario com a Pérsia. Nós temos Alexandre o Grande, que vem da Macedônia e conquista até o Oriente. Grandes homens que, se você vê nos filmes, nos livros, homens extraordinários que revolucionaram com poder e guerra. Mas nenhum deles foi capaz de dividir a história. É porque Jesus, ele é muito intrigante isso, porque a gente chega a falar de Jesus, aí a nova geração, não, Jesus é amor. Jesus, né? A teologia inclusiva, isso. Jesus é amor, Jesus é paz. É o Jesus dos ursinhos carinhosos. Exatamente. É o Jesus que ele ama todos, né? Então, aí, jovem, isso é a grande cilada de Satanás, é transformar em o Cristo que veio para transformar, para ser um Jesus inclusivo, que aceita todos e aceita tudo, porque ele é amor. E aí a grande farsa, porque se a gente for falar de revolução de fato, Jesus Cristo, ele fez uma revolução. E ele chama todos nós para vivermos grandes revoluções. O cristianismo protestante, ele não seria o que é, se não fosse Martinho Lutero, de protestar... Mais uma revolução. É uma revolução. E eu tenho plena convicção de que Deus permitiu que a igreja chegasse naquele ponto para dizer, ó, tá tudo errado. O negócio é aqui. Isso. Exatamente. A reforma protestante, na minha concepção, é a manutenção da revolução que Cristo começou. Pois é. Algo que tinha se perdido, os rudimentos da palavra esquecidos, os ensinos de Cristo sendo negociados, e aí agora Deus usa alguém para ali dentro do coração da Europa ser um revolucionário e dar manutenção a algo que Cristo começou, para que essa obra pudesse dar continuidade. É muito tremendo. Quando você falou aí que essa geração pinta um Jesus love story, eu costumo dizer para aqueles que caminham mais perto, na minha igreja, eu costumo dizer, Deus sempre será amor. Cristo sempre será amor. Mas Cristo não é romântico. E nós não podemos romantizar o Evangelho.
O evangelho é amor. O amor é um dom perfeito. Ele faz parte da essência de Deus. E quando nós estamos em Cristo, esse dom perfeito, ele é inserido no coração do crente. Mas isso não tem nada a ver com romantismo. Romantizar práticas, romantizar pecado, romantizar desvios bíblicos. Hoje a ideia é um romance quando alguém resolve se divorciar. É lindo, né? Quando alguém resolve dizer, olhar para o outro e dizer, foi bom enquanto durou, nós vivemos intensamente, mas agora cada um vai para o seu lado, feliz da vida, como se aquilo não fosse traumático. Só que a grande maioria termina se divorciando várias vezes. Exatamente, porque vive um ciclo. é romântico. O estoque acabou, você vai e volta. É verdade. E quando Jesus vem, ele não vem para afirmar amor. Entenda, o amor como é dito. Ele vem trazer aliança. A aliança vai gerar o amor. Exatamente. Ele nos amou primeiro, ele nos ama, mas a aliança que Cristo fez conosco foi uma demonstração de amor. Exatamente. Porque é muito simples hoje todo mundo ficar falando, não, amor. Enquanto eles pregam que Cristo é amor e a gente tem que ficar isso, veja o engano de Satanás. Ele transforma todo mundo em todes e teve inclusive agora, né, essa votação do Kleber Lucas com Caetano Veloso. Meu amigo, se ele quer se juntar, se junte, mas não venha dizer que é cristão no aspecto figurativo de igreja evangélica. Exatamente. Né? Não cabe dentro porque ele entrou do nesse contexto, o cristianismo verdadeiro. Se ele disser que crê em Deus, amém. Crê em Deus, mas o cristão verdadeiro, que de fato está aqui para viver a revolução de Cristo, não é isso. E aí, veja como eu engano. Enquanto eles conseguem colocar na cabeça de muitos cristãos todo esse paradigma do Jesus ursinho de pelúcia, eles vão enfiando a ideologia do jeito que eles querem. Para quê? Para que todos saiam do curso que Cristo estabeleceu na Terra. Verdade. A revolução que ele veio gerar foi para justamente ir de encontro com pessoas que querem incluir as coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem um texto que eu amo muito na palavra, que quando numa revelação de Cristo a palavra é mencionada, ninguém tem maior amor do que ele, a ponto de dar a vida pelos seus amigos. Quando eu ouço uma palavra como essa, o primeiro entendimento claro nesse texto é que o amor é sacrifício. Ninguém tem maior amor do que ele, a ponto de dar a própria vida. Não existe um amor genuíno e bíblico ausente do sacrifício. Então, não se pode vivenciar um evangelho que não seja sacrificial. E que sacrifício? Sacrifício da sua vontade. Renúncia dos seus prazeres. Renúncia de tudo aquilo que a palavra diz não. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Quer me amar? Sacrifique. Quer o meu amor? Seja um sacrifício. Então, tudo que diz respeito a essa... Acredito, Selmo, dentro do contexto que nós estamos aqui, até me vem isso à memória, que a gente pode chamar a obra de Cristo a revolução do amor. Exato. É um amor revolucionário, que o mundo não conhecia. Sim. O mundo conhecia o amor de um pai para com o filho, de âmbito natural, o amor de um homem para com a mulher, mas o amor no nível de sacrifício de dar a própria vida é único. E não é repetido. É algo incopiável. Incopiável. É incopiável. Não tem Ctrl-C, Ctrl-V aqui. E vejam como é muito isso, né? A gente vai falar do fim dos tempos já. E o fim dos tempos é algo que vai acontecer, meu Deus, muito pior do que quando Cristo veio. Sim. Porque quando Cristo veio, foi ele ali sendo ensinado no meio dos homens, cresceu no meio dos homens, se tornou um homem. Sim. E viveu como um homem. E ele tem que cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Então, o nível de transformação, de revolução que Cristo ocasionou naquele momento foi muito grande, a ponto dos líderes maiores ficarem chocados.
e querendo fazer alguma coisa porque eles estavam atrapalhando o sistema. Exatamente. O sistema inflou. Então, quando isso acontece, eles vão em busca de Cristo, matar Cristo, pronto, resolveu o problema. Só que, na verdade, eles não sabiam que eles estavam cumprindo as profecias. Só que o ponto é, quando Cristo voltar novamente, eu acho que ele vai voltar novamente, mas quando Cristo voltar, meu amigo, os acontecimentos no mundo serão muito mais são radicais. Muito mais radicais. Isso. Não é só a vinda dele, as coisas vão estar num ponto, assim, extremamente... Meu Deus, parece que é loucura. A gente fica assistindo filme e a gente fica assistindo aquelas séries e como o mundo vai ficar, como vão atacar o mundo. Mas, cara, é por aí pior. É fantástico isso, porque é tão grandioso é tão grandiosa essa revolução que Cristo faz, que ela vai para todas as esferas e todas as dimensões. Jesus vem, desce do céu, e ele, durante 33 anos e meio, vive como homem e faz uma revolução na Terra. É óbvio. Você mencionou aí que aí eles mataram Jesus. Aí eles crucificaram Jesus. Jesus ressuscitou depois de 3 dias. E aí eu penso, Jesus ficou fazendo o que nesses 3 dias? Deitadinho lá, cumprindo o protocolo? Não, ele foi fazer uma revolução no inferno. Ele fez a revolução na Terra. E durante 3 dias... Já fiz aqui, agora vamos descer aqui. Agora vamos fazer uma revolução. Vamos descer o nível na aqui. Dimensão do inferno. Chega lá, derruba a porta, toma a chave. Ah, esse boteco aqui vai fechar. Esse boteco faliu. O dono daqui não tem nem a chave, então não é dono. Né? E aí ele ressuscita. Ele só está de passagem. E aí ele ressuscita. Que coisa tremenda. Passa 40 dias ali e é devolvido para o céu. Agora nós temos aí esse tempo para ver o cumprimento das profecias e esperar a sua segunda vinda. Na sua segunda vinda, a igreja será tomada daqui e vai subir. Perfeito. Aí a igreja se junta com ele para fazer uma revolução no céu agora. Porque o céu nunca teve tanta gente. Vai ser um tumulto. Vai ser um tumulto. Vamos expandir isso aqui. Então Cristo, ele é aquele que revoluciona em todas as esferas. É tremendo isso. Enquanto onde ele está, as coisas precisam ser transformadas. Exatamente. E aí o grande ponto para mim, para os jovens, né? O senhor, além de pastor de uma igreja local, o senhor também é líder, é coordenador estadual do Jump. Exato. E aí, hoje você tem uma dimensão ampla de família, da criança até o idoso, Isso. por conta da igreja. Ela te dá essa visão. Tem que trabalhar com todo o público. Exatamente. Mas você não deixou de trabalhar com os jovens. E a gente vai se deparando com respostas de líderes de Brasil afora, e é muito interessante que a gente vê que a paralisação espiritual, ela é geral. Ah, na minha igreja os jovens estão esfriando. Mas na do outro também está. Isso. Na do outro também está. Enquanto as igrejas estiverem pregando a volta de Jesus e pregando arrependimento, vai existir esfriamento. Ah, mas aquela igreja ali não está pregando arrependimento. Pode ver que vão ser igrejas que vão estar abarrotadas de jovens que não vão querer compromisso. Eu não estou dizendo que a igreja lotada só vai estar por conta disso. Sim. Eu estou dizendo que o negócio está ficando tão apertado, assim, estreito, assim, que os jovens, quando começam a ser pressionados, tendem a fugir. Isso. Uns aceitam, mas outros não. E parece que esse percentual, ele aumentou. As ofertas são muito grandes lá fora e os desvios doutrinários e os falsos ensinos, eles proporcionam para a mente mais jovem, essa mente mais fresca, e ao mesmo tempo a mente que consome muito conteúdo o tempo todo e de todos os segmentos, faz com que essa geração seja um produto da superficialidade. Quando essa geração é confrontada para compromissos profundos, pactos firmes, alianças de valor, uma grande parte tende a repelir, porque vai exigir dela um compromisso. Então, falar da volta de Jesus
eu continuo crendo que é o maior evangelismo de todos. Ele tem maior... E me entenda para você não achar que eu estou falando heresia aqui. Mas talvez Jesus está voltando tenha mais peso para essa geração do que Jesus te ama. Por quê? Porque Jesus te ama foi deturpado por muitos por essa falsa filosofia do amor. Mas Jesus está voltando é um juízo que não pode ser deturpado. Jesus está voltando, Selmo, para o crédulo e para o incrédulo. Jesus está voltando para o crente ou para o ateu. Isso. Jesus está voltando para quem acredita na sua vinda e para quem despreza. Ninguém vai ficar desapercebido. Todos serão pegos. Todo olho verá. Toda língua confessará. Até mesmo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Ele vem numa nuvem. E até aqueles que o transpassaram o verão. Então, não dá para fugir dessa realidade. Então, é importante que a mente mais jovem, também as famílias, os homens e as mulheres, eles possam atentar para essa palavra e que essa palavra seja uma revolução interior de renovo, de alerta e vigilância, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Sim. Mas essa expectativa, ela precisa nos levar de volta para a essência, nos levar de volta para a seriedade, nos levar de volta para compromissos. Então eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor ele vai agitar as águas. O Senhor ele vai agitar a sua igreja. Fato, quando você falou que nós estamos vendo um esfriamento, não só no meio jovem, é geral, é todas as classes, todas as idades. Porém, diante de todo o caos, o Senhor sempre nos dará uma resposta. Se nós estudarmos as histórias dos avivamentos, nós vamos ver que todo avivamento foi uma resposta de Deus em meio ao caos instalado. E o que me dá mais alegria em crer que nós estamos à iminência de um grande avivamento é olhar para o caos que nós estamos hoje. Se eu acredito que toda vez que o mundo e o universo viveu um caos, o Senhor trouxe avivamento, isso me dá combustível para me alegrar nessa hora e dizer, está vindo algo aí. Está vindo mais uma manutenção de revolução que vai trazer o coração da igreja outra vez para perto. Talvez o último avivamento, até que ele volte. Diante disso, né? A gente fala de avivamento, que Deus, de fato, existe uma promessa. Vamos falar a nível Brasil, existem tantas promessas de que o Brasil realmente ele vai receber esse batismo. São 200 anos de promessa. De promessa. E não é algo pequeno, é algo grande, no sentido de que pessoas sejam alcançadas, curadas, transformadas, e esse fogo aqui, ele leve para as nações. E aí a gente chega e lida com o jovem. O jovem é aquele cara que topa desafio, o jovem é aquele que topa a novidade, é o que aceita a transformação, assim como também aceita o mundo. Mas eu creio que vai ser um avivamento em que vão ser curados na alma e eles não vão querer voltar. Mas aí, trazendo a questão desse avivamento, juntando a revolução que nós precisamos viver constantemente. Nós precisamos, diante de situações que nós vemos, cara, se hoje a sexualidade ela está tão grande, nós precisamos ser jovens revolucionários para transformar essa área. Se nós estamos vendo aí a inclusão de diversas outras coisas, nós precisamos ser ativos para revolucionar e mudar isso. Hoje, para o jovem, porque é tão difícil ele não olhar para trás o que Cristo fez, para poder olhar para frente e saber o que ele pode fazer. Porque Jesus diz, obras maiores vocês farão. Certo. Se ele está falando que obras maiores faremos, é porque, de fato, obras maiores nós faremos. Nós não vamos ser maiores que Jesus. Ele fala de obras. Existe esse ponto. E nós não nos apegamos no que Jesus está deixando e parece que ficamos
parados no tempo, só esperando ele voltar, quando não é para acontecer isso. A gente não tem que esperar Cristo voltar, porque ele vai vir, mas nós precisamos estar vigilantes para o bom combate no dia a dia. Mas então, assim, para o jovem hoje, o que ele precisa fazer para sair desse ponto de inércia. De inércia, exatamente. Certo. Todo crescimento cristão ele é baseado em relacionamento. Se não houver relacionamento, não é possível replicar aquilo que está sendo aprendido. Um pai se relaciona com um filho e, mediante a intensidade desse relacionamento, aquele filho será educado e irá replicar aquilo que o relacionamento com seu pai o transmitiu. Logo, ele crescerá fortalecido, preenchido, ele crescerá cada vez mais robusto. Hoje, no meio cristão, e principalmente na juventude, nós temos jovens envolvidos com a programação, nós temos jovens envolvidos com os eventos, nós temos jovens envolvidos com as demandas práticas de uma rotina evangélica. Mas nós temos poucos jovens comprometidos com o relacionamento com Cristo. O relacionamento íntimo, pessoal, o relacionamento que se estende além da igreja, que se estende além da programação. O relacionamento de uma vida santificada no interior da casa, uma vida santificada dentro do universo da faculdade, dos lugares onde ele frequenta. Porque, como eu falei antes, quanto mais relacionamento com a pessoa de Jesus, mais parecido com ele, mais fortalecido com a sua mensagem e mais comprometido com os seus interesses. Então, como um jovem não vai retroceder nessa geração, como você mencionou? É exatamente isso. Se eu estou comprometido a níveis radicais com Deus, a níveis de relacionamento profundo com Deus, é impossível retroceder, Senhor. Nós somos fruto disso. Nós hoje estamos amadurecendo, estamos ficando mais velhos, mas nós vivenciamos e vencemos. Não esmurecemos e hoje Deus nos fez mentores para esses jovens. Sim. Por quê? Porque nós vivemos uma época de maior seriedade bíblica, de maior seriedade no relacionamento. Talvez esse seja o grande desafio de nós como líderes, transmitirmos para essa geração. Desenvolver neles a paixão que se perdeu. A paixão que te fez virar uma madrugada no teu quarto sozinho, sem precisar ter outro irmão. A paixão que me fez dedicar ao Senhor tempo, madrugadas, pactos, alianças, jejuns, sem precisar de um movimento, vamos dizer assim, que envolva muitas pessoas, mas na nossa relação íntima com o Senhor. Hoje, toda a massa, ela é movida pela novidade, ela é movida por aquele gueto e por aquele movimento que se estabeleceu ali. E quando o prazo da validade desses movimentos expira também o jovem retrocede, expira também o ânimo dele. Então o grande desafio é esse, é levar essa juventude a construir relacionamento intenso com o Senhor, porque todo relacionamento intenso é duradouro. Ele suporta. Quando Paulo diz, suporta as aflições como bom soldado de Cristo, é uma palavra para alguém que conhece Jesus. Alguém que tem essa relação com Ele. Chega um momento no nosso novo nascimento, acho que você já viveu essa experiência, que você olha e diz, meu Deus, não é presunção e não é super crente, mas é uma convicção que todo homem de Deus precisa ter. Chega um momento na caminhada cristã que você já pulou, que você já correu, que você já andou, saltou, voou em Deus, engateou e já rastejou para não morrer. Sim. Quando chega esse momento de você passar por todas essas situações, você chega à convicção, nada me separa de Cristo. As situações podem me deixar fraco,
As situações podem me entristecer. As situações podem, por hora, até me abater. Mas não vão me tirar de Cristo. Então, essa é a experiência que o jovem precisa viver. Para não retroceder e ser essa revolução. Pois é, esse ponto, porque para mim é preocupante, né? Quando a gente fala fim dos tempos, a gente fala muito que nos finais dos tempos vão acontecer guerras e rumores de guerras, pandemias, doenças, mortes, e vai ter momento que as pessoas vão querer morrer e não vão morrer. Mas enfim, vê que loucura. Mas também tem um ponto, que isso é tão perigoso, a gente não, às vezes não entra num ponto em que vai existir o falso profeta. Vai ser o cara que vai apaziguar tudo, vai colocar tudo em ordem, mas ele não vai querer revoluções. Ele não vai querer... Ele quer uma aparente paz. Porque revoluções não são paz. Isso. Para eles. E aí, quando a gente chega num ponto desse, dos falsos profetas, quando eu me preocupo que o jovem, para ele não se enraizar, não se arrepender, não viver de fato o Evangelho de Cristo e não entender o Evangelho de Cristo, é porque quando de fato chegar um falso profeta, ele vai se render. Ele vai se prostrar. E não é prostrar, que eu falo, né? Adorado. Não é isso. Mas é acreditar no conceito. Se prostra mesmo sem querer. Por quê? Porque ele não está preso no Cristo. Isso. Ele não está preso em Cristo. Ele não está preso naquilo que Cristo quer. E quando essas coisas vierem, ele vai achar que tem que cumprir. Exato. E para ser um jovem de Deus, num momento como esse, ele vai se revolucionar, ele vai lutar contra esse sistema, como Cristo fez. E foi o modelo perfeito de Jesus quando ele veio na Terra. Então, com base aí no livro que o senhor escreveu, quando a gente vai falar do falso profeta, o que é mais assustador? O que é mais assustador é o cenário para que ele surja. E aí você vai se chocar. A Bíblia, quando fala de falso profeta, ela fala não só do falso profeta, mas também do anticristo, que são figuras que vão atuar ali meio que em parceria, né? Em momentos próximos, mas em parceria. E a Bíblia nos fala do anticristo com algumas características. Um líder mundial, um homem literal, uma personalidade política, isso é a pessoa do anticristo, e que tem uma missão de estabelecer o seu império, a sua cultura, a sua filosofia. E o que é o anticristo? É nada mais, nada menos do que o Messias de Satanás. Deus enviou o Messias, o enviado, o Cristo de Deus. E Satanás tem o seu Messias. É aquele que vai se opor a toda a palavra do Senhor. O falso profeta, ele também é uma figura literal. Ele também é um homem de liderança mundial. Porém, ele é um líder religioso. Então nós temos personalidades aqui. Anticristo, homem literal, líder mundial, personalidade política e de autoridade militar. Aí aqui nós temos o falso profeta. Um líder mundial, também um homem literal, mas uma personalidade religiosa. E que também tem autoridade militar. Então, nós temos esses dois indivíduos atuando contra Cristo, a palavra de Cristo. É algo que vai atuar não só de forma econômica, social, mas também intelectual. E aí vai pegar muita gente desprevenida. Mas o que mais assusta, Anselmo, é o cenário, é a plataforma, porque quando você entende qual é a plataforma para a atuação do anticristo, do falso profeta, você vê que as coisas estão muito perto. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Qual é a plataforma para o anticristo e o falso profeta? A apostasia. Ou seja, o crescimento do número de desviados, de desengrejados, daqueles que
em nome do amor, vivem dissolutamente. Isso é uma apostasia. Entendi. É em nome do amor você desprezar o juízo da palavra. Em nome do amor você deixar de lado os princípios e os valores. Isso é uma apostasia. Então, o que mais nos assusta hoje, para nos despertarmos, por isso que o e-book Descomplicando o Apocalipse tem um capítulo focado nisso, em alertar o povo de Deus o que é apostasia, porque às vezes nós estamos apostatando dentro da nossa casa, negociando valores. E apostasia, meu Deus, segura o que eu vou te dizer aqui agora. Apostasia não é uma obra feita pelo mundo. Porque o mundo não crê. Se o mundo não crê, ele não pode apostatar. Apostasia é algo provocado pela igreja. Meu Deus. É aqueles que disseram sim para Cristo. Ou seja, quem é responsável por montar o palco para o anticristo se apresentar? Os crentes que negociaram a sua fé. Será que a palavra é só amor ou tem juízo nisso? O falso profeta, como um líder, uma personalidade religiosa, vem aproveitando esse panorama. É uma religião confusa. É um banquete cheio, né? É um banquete. É um povo confuso. É um povo que flertou com a fé, mas não casou com ela. Então, nós temos aí... Esse é o cenário. Baseado nisso, nessa palavra coerente que nós estamos dando aqui, baseado nisso, é muito simples abrir os olhos espirituais e enxergar, quase que palpável, que a plataforma está pronta, o palco está pronto. Quando nós olhamos nos últimos 10 anos a ascensão dos desigrejados, eu não preciso mais cultuar, eu não preciso mais ir a uma igreja. Recentemente no Jump a gente falou muito sobre isso. Quando a gente vê o advento da super e da hipergraça, relativizando a fé, deixando tudo no barato, o evangelho do 1,99. O que é isso? Isso é a igreja da apostasia programando o espetáculo do anticristo. Ou seja, o diretor está na igreja, o roteirista está na igreja, os figurantes estão na igreja, os técnicos de som e de áudio desse espetáculo estão na igreja, e todos aqueles que estão preparando o cenário. E a plateia está na igreja. Então, misericórdia. Verdade. Misericórdia. Que o Senhor nos livre você, livre a mim, desse espírito da apostasia. Então, a parte boa é que é isso que é interessante. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vem como um ladrão que não avisa. Isso. De repente, ele chega e faz o seu plano. Exatamente. A vinda de Cristo vai ser semelhante ao ladrão. Semelhante, não como. Isso. Porém, Deus já está avisando. Com certeza. Só, ele virá. Mas vai acontecer isso. Mas ainda não é o tempo. Mas vai acontecer isso. Os sinais da sua vinda. E vai isso. Então, assim, Deus, na sua infinita misericórdia e no seu amor para com o povo, ele deixou o Apocalipse, que é o manual, para dizer, eu vou mandar meu filho para fazer uma revolução nesse mundo aí, para mostrar a vocês como é que funciona. Isso. E deixa. Cristo, de fato, faz algo incrível. Por isso que nós estamos, inclusive, aqui falando dele. A igreja, hoje, ela está de pé por conta de Cristo. Nós temos livre acesso, temos livre-arbítrio. O véu foi rasgado por conta de Cristo ter feito isso. Perfeito. Mas não acaba aí. Ele veio para abrir um caminho, fazer um caminho. E vai ter o desfecho. Voltar por esse caminho. Isso. E aí, se a gente não se prepara, se a gente não estuda a Bíblia, se a gente não estuda os fins dos tempos, que é onde está Apocalipse de fato, de uma forma totalmente clara, nós iremos cair no conto do vigário, no conto de Satanás. Exato. E muitos jovens, muitos adolescentes vão viver exatamente o que ele quer. Você até falou no início, né, do nosso bate-papo. Cara, Jesus no início, com 12 anos, ele ensinava.
Ele era um adolescente. Isso. Ou seja, Jesus deixou claro que não importa a tua idade, tu irás fazer. Ele ficou como criança, sendo um filho excelente, como adolescente, pregando o evangelho, como jovem, fazendo muitas coisas. E quando ele chegou na fase adulta, dos 30 anos, né, que aí já não é mais o jovem, Isso. ele cumpriu Cumpriu a missão. Então, nós precisamos entender que a idade não importa. O que importa é estarmos em Cristo. Isso. Né? Viver e cumprir a missão de Cristo. E aí, quando a gente pega o Apocalipse no todo, ele é, de fato, o manual para que a gente não se perca. Exato. Eu acredito que o Apocalipse é um manual do desfecho. E é uma revelação para a igreja. O Apocalipse quer dizer revelação. É o livro da revelação. É o que significa. Né? É o que significa a palavra Apocalipse. Nós temos ali João, apóstolo de Cristo, preso na ilha de Patmos e sendo visitado pelo Senhor em visões reveladoras, visões apocalípticas, visões acerca do fim. Mas como é que o livro do Apocalipse começa? O livro do Apocalipse começa com visões e escritos de Cristo para as igrejas. Os primeiros capítulos de Apocalipse é a carta às 7 igrejas da Ásia. Cada carta representa uma mensagem prática para as igrejas de hoje. Não são só cartas para as igrejas da época, mas são cartas para a igreja atual. Conheço as tuas obras. Sei que não és quente nem frio. Volta ao primeiro amor. Se desvia do mal. Não negocia com Jezabel. Né? Então são conselhos para a igreja do fim. Olha só. Conselhos para a igreja do fim. É intrigante porque nós estamos muito distantes dessa realidade. Mas é tempo e nós precisamos despertar. Nós temos comentado nesse e-book, né, nesse contexto de Cristo trazendo toda essa revolução e o Apocalipse sendo o desfecho dessa revolução. Eu tenho falado nesse primeiro volume do e-book Descomplicando o Apocalipse, que, na verdade, Jesus, no seu sermão profético, ele diz: os últimos dias serão como os dias de Noé, semelhante aos dias de Noé. E aí se abre um leque. Meu Deus, o que aconteceu nos dias de Noé? Quais são as características que podem ser associadas e comparadas com esse tempo do fim que nós estamos vendo situações acontecerem com os dias de Noé e fazer isso uma aplicação prática para a minha vida cristã hoje? Porque na época, Deus mandou Noé montar a arca. Pessoal, tem que acabar aí que o negócio não vai valer não. E aí vem o dilúvio e muda tudo. E o dilúvio é uma extinção daquilo que foi criado. Da humanidade. Isso, é um Só juízo. sobrou os gatos pingados e os animais. E a família de Noé. Ficaram todos os animais e os seres humanos. E o curioso é que quando Deus chama Noé, até o dia que a arca fica pronta, são 100 anos. São 100 anos de um homem pregando. E quando eu falo 100 anos, eu não estou aqui fazendo um cálculo de tempo para a volta de Jesus, nada disso. Sim. Mas pense comigo, são 100 anos de um homem pregando uma palavra de que Deus iria ter um juízo sobre a terra. Porém, é uma terra que nunca viu chuva. Até os dias de Noé não havia chuva. E Noé começou a falar, vai chover. E o pessoal, what? O fenômeno da volta de Jesus é um fenômeno que nunca aconteceu na terra. Mas é um fenômeno pregado há séculos. É um fenômeno pregado há mais de 2000 anos no cristianismo moderno. Mas que existem profecias já no Antigo Testamento, Daniel nas 70 semanas, profecias em Ezequiel, que apontam para esse tempo. Então, quando Jesus fala, vai ser como os dias de Noé, isso nos dá um despertamento.
Por quê? Porque a primeira gota de chuva só caiu na terra quando Noé terminou a construção da arca. Que semelhança nós temos com a volta de Jesus? Então eu penso, quando Noé entrou na arca e deu a obra da arca concluída, entrou com a sua família, Deus fechou a porta por fora e o pau cantou. Quando isso acontece, o dilúvio vem quando a obra está completa. Jesus, antes de partir, ele disse: eu voltarei até que esse evangelho seja pregado por toda a terra. Não é um critério? Sim. Jesus não colocou como critério. Então, a obra que Noé fez, tu já pegou, a obra que Noé fez para que o dilúvio viesse, foi concluída, o dilúvio veio. A missão que a igreja precisa cumprir, de pregar o evangelho, é aquilo que nós precisamos focar para apressar a volta de Jesus. Então eu posso ser ousado o suficiente para afirmar que eu e você, como igreja, nós temos responsabilidade e autoridade para apressar a volta de Jesus, desde que a obra esteja completa. Se eu, a minha igreja, a tua igreja, a sua igreja, a nação evangélica, o povo de Deus na face da terra, entrar em um nível de empenho, entrar num nível intenso, nível hard, de propagação do evangelho, nós vamos dar as mãos e o pipoco do samurai vai dar aí. Vai vir. E Jesus vai dizer, a arca está pronta. A arca está pronta. Então, ó, arreia o meão, bota cair fogo do céu. O negócio... Nem água não, a água já foi lá. A água já foi. Agora é o fogo. Agora pode vir fogo purificador, refinador, para poder queimar, porque para fazer novo céu e nova terra tem que queimar, meu irmão. Tem que queimar porque o fogo purifica. Então, esse sermão de Jesus, ele é o ponto de partida para a compreensão, não do livro de Apocalipse, no sentido livro, mas do entendimento e da aplicação que o Apocalipse traz para a igreja. Porque há um contexto, há um ensino para a igreja. Não é simplesmente história da Marvel. Ah, vai vir agora o dragão, e o dragão lutou com a mulher, e depois uma besta se levantou com não sei quantos chifres do mar, para encontrar com outra besta que estava na terra. E aí a gente pensa, a menina é Thanos que está vindo, né, com as joias do infinito. Não, não é isso. Apocalipse é uma linguagem simbólica. Uma linguagem simbólica que pode ser compreendida com simplicidade. Eu vou dar só um spoiler aqui. Quando o Apocalipse 13 fala da besta da terra, o que é a besta da terra? A besta da terra é o anticristo. A besta da terra é o reino do anticristo. A besta do mar é o reino do falso profeta. Puxa, sério, pastor? Eu nunca tinha visto isso, eu sempre tive medo disso. Mas porque você não venceu esses paradigmas, não venceu essa ideia controvérsia de que é um livro do caos. Não é por aí. Há uma mensagem para a igreja. Há um alerta para a igreja. Então, Jesus, ele de fato está voltando. Não perdeu a validade essa palavra, né? Será como os dias de Noé. E nós precisamos de uma coisa. Está pronto. Se a gente fosse mergulhar mais aqui, tivéssemos mais tempo, a gente tem a briga milenar. Fica para os volumes. Fica para os volumes. A gente tem a briga milenar das igrejas, né? As igrejas, as denominações se degladiam. Vai ter arrebatamento? Não vai ter. O arrebatamento é antes da tribulação? É depois? É pós? Esse não é o foco que a igreja tem que ter. O foco tem que ser na missão. É porque fica muita discussão. Fica, pessoal, parece que e quem vai adivinhar? Pelo que eu vejo aqui, o cálculo, a dimensão que vem, vai acontecer assim, assim, assado e tal. É verdade. A mensagem, no volume 2, nós vamos estar falando exclusivamente sobre arrebatamento e grande tribulação. E vamos estar destrinchando essas linhas teológicas. Mas a mensagem que pode ficar aqui hoje, nesse aspecto, é que se você vai antes, durante ou depois,
Não importa. Você só não pode ser pego despreparado. Importante isso. Pode Preparo repetir aí. e vigilância. Se nós, como igreja, vamos ser arrebatados antes, durante ou depois da tribulação, não é o que importa. O que importa é que, seja o tempo que for, precisamos estar preparados e vigilantes. Eu não posso ser pego de surpresa. Muito e bom. como eu me preparo? Pastor, agora mexeu comigo. Como eu me preparo? Como eu me preparo? Cumprindo a missão. Se eu estou em exercício, Selmo, da missão que ele me confiou, eu não vou ser pego de surpresa. No dia que acontecer, seja pré, pós ou mid, eu estarei no ato, no exercício da missão. Não há despreparo aí. Não há surpresa aí. Eu estou aqui, eu tô trabalhando na propagação do evangelho, porque Jesus disse: se esse evangelho for pregado por toda a terra, aí virá o fim. Eu estou trabalhando na propagação. Outros irmãos em outro continente estão trabalhando na propagação. Eu, no exercício da minha diária de trabalho para o evangelho, fui pego com a volta do Messias. Isso é grandioso. Perfeito. Então o foco da igreja é esse. O foco da igreja não é discussão que separa, que... Vamos abrir uma assembleia solene meu Deus, e discutir. E é milenar. Como se a gente discutindo isso fosse mudar alguma coisa no que Deus vai... fosse fazer alguma alteração. Deus ouviu, né, Senhor? A nossa assembleia decidiu. Pela maioria, né? Foi proposto aqui, a maioria acha que o Senhor tem que vir e arrebatar a igreja antes da tribulação. Pelo amor de Deus. Não existe isso. Não existe isso. Preparo e vigilância é a mensagem central da volta de Jesus. Preparo, esteja pronto. Amém. E assim, ao longo da história da igreja, os avivamentos são a continuidade dessa revolução. Sim. Né? Então, enquanto Cristo não volta, enquanto todo o contexto do Apocalipse não acontece, Deus vai levantando avivamentos, vai levantando pessoas, Deus vai levantando profetas, Deus vai levantando homens e mulheres para que elas possam revolucionar aquele bairro, aquela cidade, aquela rua. Tantos avivamentos aconteceram, né? Por conta disso, porque existe uma promessa de Cristo veio, promessa de Cristo veio. Existe a convicção plena, nós cremos nisso, que Cristo veio, E vai viveu voltar. e morreu e ressuscitou, mas é algo de que ele vai voltar. Isso. E enquanto ele volta pelo caminho que ele fez, o reino não para. O reino continua pregando, nós continuamos batizando no nome de Jesus, nós continuamos ensinando de fato a palavra como ela é, né? Porque, como a gente falou até aqui, né? Martinho Lutero, ele fez o quê? Ele revolucionou porque as escrituras estavam sendo deturpadas. Isso. E hoje em dia, a palavra Continua sendo deturpada. E elas estão entrando num desfecho louco. Eu vi recentemente de um... Eu não sei o que ela é dessas categorias, mas uma mulher, bispa, sei lá o que é, na Europa, não lembro qual foi o país, em que ela deturpa toda a palavra de Deus e começa a falar de situações que não tem nada a ver com a Bíblia. E ela é uma representante da igreja. Então, casos como esse, casos como até o Papa falou, de que o casamento homoafetivo vai ser permitido na igreja, e tantas coisas que vão começar a incluir em prol deste amor. Isso. Do amor de todos. Exatamente. O que é que vai acontecer? Os avivamentos vão vir para transformar essas situações. É a revolução da manutenção. A manutenção da revolução. Exato. Isso. Porque Cristo revolucionou e isso precisa continuar até a sua volta. Porque quando a gente pega a história depois de Jesus, Paulo foi o maior escritor da Bíblia. Foi o cara que mais fez obra após Cristo. Isso. Ele, diante do que fazia e o que começou a fazer, ele mudou também toda a situação. Ele teve que revolucionar tudo. Por quê? Porque ele fez a manutenção de Cristo e coisas maiores, continuou pregando o evangelho por muitos lugares. E nós precisamos, eu acho que o recado que precisa ser deixado claro é que nós precisamos ser esses jovens, homens e mulheres,
que vão fazer essa manutenção para que a revolução de Cristo continue acontecendo, porque ele voltará. Isso. E os tempos vão se tornar difíceis. Apocalipse deixa claro. E que se nós não tivermos antenados em Cristo, em oração, em jejum, em busca, o nosso amor vai se esfriar. Porque a palavra diz isso. E nós não vamos entender os sinais que vão estar acontecendo para a volta dele. É isso. Perfeito. Nós temos essa responsabilidade de estar preparado, de ser o guarda que vigia, de ser o sentinela, né, na porta, no muro, observando. E o sentimento que move aqueles que precisam dar continuidade a essa revolução é a inconformidade. Estou inconformado. Eu não me conformo com esse nível de pecado em meio aos mais jovens. Eu não me conformo com esse nível de apostasia. Todo inconformado, ele gera uma revolução. Sim. Todo inconformado, ele começa a gerar no interior dele um sentimento que vai ser nutrido pelo grito de correção, pelo grito de ordem, pelo grito de traz de volta os valores. Esse é o nosso papel. É não deixar a chama apagar. Isso. Né? Não deixar esfriar e ser essa voz que grita, que brada. Irmão, Jesus está voltando. Com alarido e voz de arcanjo. Né? Um grito da trombeta. E nós vamos viver tudo aquilo que está proposto na palavra. Ninguém ficará de fora. E nós precisamos aprender com os avivamentos, aprender com a vivência de Cristo, para que a gente possa, de fato, estar atento, estar pronto para o que está por vir, sem medo, porque a vitória final é de Jesus. Isso. Então é isso, gente. Se você quiser ficar por dentro, lê Apocalipse e acessa aí o Instagram do Pastor Ronaldo. Qual é o Instagram, pastor? PR Ronaldo Souza, você vai lá no Instagram, na bio vai ter o link que te direciona para a plataforma digital, lá tem o nosso e-book, o volume 1 do Descomplicando o Apocalipse. Você pode adquirir, existem formas de pagamento ali, parcelamentos gigantescos, e você pode ter esse material, né, e nos acompanhar, porque nós vamos estar em breve lançando o volume 2, volume 3 e outras temáticas também que estão sendo produzidas aí para deixar você um pouco mais de conhecimento e um pouco mais à vontade com a linguagem intrigante, a linguagem pesada que o livro do Apocalipse tem, para que ela passe a ser algo muito suave na tua compreensão e você não seja pego, desapercebido pelos acontecimentos que estão aí fora. Você vai aprender coisas ricas, um papel extraordinário que a igreja tem nessa revelação. É isso, gente. Não percam o foco. Estejam conectados em Cristo, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Esse podcast hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. E como vocês viram agora, em novo dia e horário. Sexta ao meio-dia. Pastor Ronaldo. Valeu. Muito obrigado. E Valeu, agora, tchau, tchau. vamos adquirir o livro e mergulhar nele para que a gente possa estar entendendo exatamente tudo o que Deus quer, tá bom? Não deixe de compartilhar isso, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha essa live e curte também, para que você possa nos ajudar a multiplicar isso. E deixe nos comentários o que você gostaria de saber mais sobre esse tema, para que ele possa te responder, tá bom? Valeu, até mais, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, graças e paz.